Nunca entendi por que a Sony fez tantos filmes de vilões do Homem-Aranha tendo acesso a várias versões do próprio herói. Agora eles finalmente fizeram Spider-Noir, uma série de TV incrível que traz uma visão única do Cabeça de Teia. Este vídeo contém spoilers completos da primeira temporada de Spider-Noir. Então essa temporada começa com o Aranha dizendo que alguém uma vez perguntou pra ele de que universo era esse. Uma pergunta estranha, mas uma dica de que essa série está de alguma forma conectada ao Aranhaverso, o que fica claro pelo fato de o design do Aranha ser baseado em seu equivalente do Aranhaverso, e ele ser interpretado por Nicolas Cage. Não são a mesma versão como vemos em suas origens, mas a conexão é divertida. Quando comecei a ver a série, fiquei cético sobre Nick Cage no papel, pois live action é um pouco diferente. Ele está na casa dos 60 anos, interpretando um personagem que, presumivelmente, tem 30 e poucos anos, e em quase todos os outros contextos isso seria muito incomum. Na verdade, isso parece bem adequado ao contexto desse mundo. Esse gênero maluco de noir de detetive dos anos 1930 parece muito apropriado, focando em um detetive mais velho e calejado, que já passou do auge. Embora Cage às vezes se mova como alguém de 60 anos, visualmente pode parecer ter 30, ou ao menos 30 nos anos 1930, quando as pessoas aparentavam mais idade, ainda mais porque Ben Reilly passou pela guerra. Como ele está sempre mascarado, podem usar um dublê para interpretar o Aranha, exceto se tirarem sua máscara. Há uma diferença clara entre a Aranha e Ben Reilly, que não sugere serem personagens distintos, nem que Ben Reilly só acessa todo o seu poder ao se envolver totalmente como Aranha. Dito isso, Nick Cage está realmente muito bem nesse papel. Ele é genuinamente hilário em vários momentos, e mesmo sendo só sua voz na maior parte do tempo, está excelente como Homem-Aranha no ar. Cage transmite um ar enigmático, tornando-o difícil de decifrar, mas a série permite conhecê-lo bem ao longo da temporada. Na verdade, não me importei com as mudanças de nomes na série. O Aranha parece um nome perfeito para um herói pulp dos anos 1930, e eu não vejo problema nenhum em versões de universos alternativos do personagem terem nomes diferentes, como neste caso, em que ele se chama Ben Reilly e não Peter Parker. Mas, ao mesmo tempo, fiquei bem empolgado quando revelaram que ele mudou de nome. Acredito que mudaram o nome dele porque, segundo o acordo Marvel e Sony, Peter Parker não pode fumar ou beber, mas Ben Reilly faz ambos. Eles sugeriram de forma astuta que ele é o Peter Parker dos quadrinhos, mas provavelmente nunca vão confirmar e ele será apenas o Ben Reilly. Acho que o nome Ben Reilly combina mais com ele do que Peter Parker. Parte da ambientação dos anos 1930 está no fato de que dá pra assistir a série em preto e branco ou no modo True Hue Color. Achei essa ideia divertida, tipo assistir no Prime, poder desligar as cores a qualquer momento já era legal. Eu pessoalmente assisti na maior parte do tempo em cores, porque geralmente prefiro assim. Embora o preto e branco seja mais fiel ao gênero e à época, acredito que você pode perder algo ao assistir assim. A série é surpreendentemente bonita, com uma cinematografia de destaque, cores vibrantes e um CGI decente que realmente dá à série uma estética única e memorável. Irônico, pois deveria ser preto e branco, mas é surpreendentemente colorido. O traje de aranha também está perfeito, sinceramente impossível melhorar. Fora a estética, acho que a série faz um ótimo trabalho em capturar a época, a forma de falar, vestir, as normas sociais, elementos políticos e conflitos retratados realmente parecem dos anos 1930, algo que outra série da Prime ambientada na mesma época não conseguiu transmitir. Essa era a minha principal reclamação com Batman. Cruzado encapuzado, mas essa série não tem esse problema. Na verdade, é o oposto. Enquanto Cruzado encapuzado lembra um desenho comum do Batman, apenas limitado à tecnologia dos anos 1930 Homem-Aranha Noir, é uma legítima história alternativa do Homem-Aranha que usa o período a seu favor e muda tudo drasticamente. Pra ver como o Homem-Aranha, ou a Aranha, teria sido se ele fosse daquela época. E sobre Cruzado de capa, essas séries têm abertura parecida, mas ainda acho o Homem-Aranha Noir superior. Os visuais da abertura realmente te imergem no cenário, e ao longo da série, a música ficou grudada na minha cabeça. No geral, a trilha sonora dessa série era muito boa. Nada incrível, mas bem boa. Essa sensação de história alternativa se revela nas novas e diferentes versões de alguns personagens do Homem-Aranha. Além do próprio Aranha, tem o Robbie Robertson, a Gata Negra, o Homem-Areia, o Lápide, o Silverman e o Megawatt, todos personagens que eu gostei bastante por diferentes motivos. Mas eu queria que houvesse mais personagens do Homem-Aranha. Na série, com tantos personagens, só 7 vieram dos quadrinhos, e ainda trocaram o nome do Silverman. Megawatt é um personagem extremamente obscuro, e eu não sei por que o editor do Clarim Diário não poderia ter sido o J. Jonah Jameson, por exemplo.
Gostei dos personagens adaptados. Robbie foi um ajudante divertido, especialmente porque adoro o Lamorne Morris. Cat foi um interesse amoroso interessante e trouxe um toque único. E quanto aos vilões, eu realmente gostei de como a série contornou o orçamento de programa de TV, fazendo versões mais baratas desses personagens. Megawatt tem veias elétricas e é só isso, enquanto o Homem-Areia só transforma partes do corpo em areia. Mas é uma situação única em que, ao invés de parecer uma solução barata, simplesmente combina com a época e com o gênero. A série começa de forma mais simples, mas fico feliz em dizer que não é uma daquelas séries em que o herói demora a temporada inteira para vestir o traje. Não, embora ele não seja atuando como o Aranha no começo do primeiro episódio, ele acaba entrando em ação já no primeiro episódio e veste o traje até o final do segundo episódio. E mesmo assim, a série começa com o Aranha balançando pela cidade em uma cena incrível de balanço pelas teias, que infelizmente a série nunca consegue superar depois. Essa é a melhor cena de balanço pelas teias e uma das poucas desse tipo na temporada. Não me entenda mal, a abertura foi incrível, mas também definiu como seria o balançar de teia na série. Só que depois há uma quantidade muito pequena de cenas de balançar de teia. Parece que o episódio 4 teve outra cena legal mais rápida de balançar de teia. No fim da série, acabei esquecendo que o Aranha se movia assim. Daqui em diante, ele lembra uma versão mais fraca do Homem-Aranha. Não me incomodou muito porque combina com o cenário, mas comparado à cena inicial e ao balançar de teia, foi decepcionante que ele não se movesse mais daquele jeito. Acho que foi porque o orçamento não permitiu, o que faz sentido, mas é um pouco lamentável. Falando nisso, a ação na série tem seus altos e baixos. Não há muitas cenas de ação grandes e legais, mas as que existem são ótimas ou usam um jogo de câmera inteligente para contornar as cenas de ação. Existe uma diferença clara entre séries de orçamento médio que tentam filmar a ação como grandes produções e aquelas que reconhecem suas limitações e filmam de forma inteligente para contorná-las. Homem-Aranha Noir se encaixa nessa segunda categoria. Algumas cenas de ação são um pouco decepcionantes, mas mesmo assim, a série tem um certo charme pulp que eu acho muito divertido. Em outros momentos, a ação é bem coreografada e empolgante. A temporada teve uma ótima trama desenvolvida de forma satisfatória. Vou analisar episódio por episódio, comentando minhas impressões e nota de cada um de forma breve. O primeiro, Entre no Meu Escritório, tem um ótimo começo. A cena inicial de balanço de teia é ótima, e o episódio apresenta muito bem esse mundo. Descobrimos sobre o passado do Ben e seu romance com Ruby, que parece ser uma personagem original, semelhante a Gwen Stacy dele. Ela funciona bem como a perda trágica do passado dele, mas queria que mostrassem mais os dois juntos para ter mais impacto. Depois somos apresentados ao Silvermane enquanto as sementes para a trama são plantadas, e o episódio termina com uma cena de luta decente entre Ben e Flint. O episódio inicia de forma mais contida, apresentando o mundo e contexto antes de se tornar mais interessante. Isso marca o início de um desenvolvimento um pouco mais lento quando se trata da história, mas continua empolgante porque o mundo e os personagens são interessantes e é emocionante conhecê-los. Este episódio é um bom começo, mas a partir daqui só melhora. 8 de 10. O episódio 2 se chama Pise com Cuidado e consolida Silvermane como um vilão principal formidável. Há um suspense policial entre detetive e repórter, com pistas levando ao empolgante retorno do Aranha. Esse episódio me envolveu mais na história, fez eu gostar ainda mais do Robbie, e ver o Aranha em ação é incrível, 9 de 10. O terceiro episódio, Dupla Traição, foi o primeiro que me fez querer muito ver o próximo. A conspiração da mariposa atinge seu ápice, mas antes disso, o episódio traz pelo menos um momento hilário, e não foi o único da temporada. Essa foi uma série surpreendentemente engraçada, mas talvez não devesse ser surpreendente porque Nicolas Cage está nela, e ele foi um dos principais motivos de ser tão engraçada. A aranha se esgueirando na escuridão é incrível, e o final me deixou ansioso pelo próximo episódio. Tive que assistir na hora. Este episódio não tem ação, mas compensa com todo o resto, 9 de 10. O episódio 4, chamado Um Erro que Nunca Cometerei Novamente, é mais lento e foca no desenvolvimento da trama, dos personagens e de suas dinâmicas. O romance entre Ben e Cat, que depois percebemos não ser tão verdadeiro da parte da Cat quanto imaginávamos. A maneira como ela fez ele admitir ser o Aranha foi ótima. Antes, o episódio trouxe a primeira cena dele se balançando pelas teias desde o primeiro episódio, realmente incrível, mas bem curta. A luta entre o Aranha e o Megawatt é decente. O Megawatt é um vilão barulhento e memorável, daqueles puramente malignos que é divertido ver morrer. Mais um 8 de 10.
O episódio 5 se chama Traição, e é onde finalmente mergulhamos na origem do Ben, e é uma abordagem tão interessante e nova sobre a origem que define essa nova versão do personagem. Nesta versão, presumivelmente Peter Parker era um soldado na Primeira Guerra Mundial e foi mordido por um prisioneiro de guerra cujo DNA foi combinado com o de uma aranha pelos alemães, em vez de ser picado por uma aranha radioativa no ensino médio. Essa foi uma reviravolta divertida na origem que parece pertencer ao período histórico, da mesma forma que uma aranha radioativa faz sentido para o período dos anos 1960, isso funcionou bem para o período histórico, mas também funcionou bem para a trama da temporada, já que conseguiram conectar tudo de volta àquele campo de prisioneiros de guerra de forma natural. Essa origem leva a uma versão do personagem que é um pouco mais velha, mais desanimada, e que pelo que pudemos perceber não tem uma origem envolvendo o tio Ben, mas é movida pelo mesmo mantra: grandes poderes exigem grandes responsabilidades. A trama avança naturalmente, voltando ao suspense de repórter e detetive, enquanto investigam o doutor que supostamente deu poderes às pessoas até descobrirem que não era isso. Adorei a mudança de cenário, a natureza estranha da situação e como isso se conectou com Cat Hardy e o título do episódio. Uma traição que me deixou ansioso pelo próximo episódio. 9 de 10. O episódio 6 se chama Pesadelo em uma Maca e é absolutamente fantástico. É aqui que descobrimos que Ben Reilly não é seu nome verdadeiro, a verdadeira natureza do relacionamento entre Ogden e Faber e um olhar mais profundo sobre a história de origem. A tecnologia de rejuvenescimento está ótima aqui, e as coisas ficam bem estranhas. Adoro quando personagens passam por sequências psicodélicas assim, foi excelente. Isso realmente me lembrou das Ilusões do Mistério em Longe de Casa, aquela sequência super psicodélica, estranha e visualmente incrível que envolve uma história interessante. E o episódio termina com Ben em um momento bem Homem-Aranha. De coração partido e derrotado, ele se vê em um lugar onde pode perder seus poderes e assim, sua responsabilidade. Esse é meu episódio favorito da temporada e merece nota 10. O episódio 7, Ninguém é Herói, mostra Ben em seu momento mais difícil. O fato de finalmente ter uma cena de luta do Aranha contra um monte de caras e ser só ele batendo em um monte de gente que tirou sarro dele é hilário. À medida que a trama avança, chegamos a uma luta entre o Aranha e Lonnie Lincoln, uma luta que é ok. Eu só acho que o Aranha parece relativamente fraco nessa luta, e aqui especialmente ele teria perdido feio se não fosse a intervenção do Robbie. Eu gostei que Lonnie teve um final mais feliz, e esse episódio leva bem para o final, 8 de 10. O oitavo episódio, chamado O Homem da Máscara, encerra tudo de forma bem amarrada e é excelente. Todos se reúnem para um confronto final, onde Nick Cage pode se soltar completamente uma última vez nesse confronto maluco mas tenso entre Ben, Cat e Silvermane. Robbie surge nessa sequência divertida e um tanto caricata de troca de lugares que resulta em dois confrontos finais. A luta entre Cat e Silvermane na Sala dos Espelhos é uma versão muito bem filmada de um clichê, que termina de forma diferente do habitual, já que Cat simplesmente atira em todos os espelhos e mata Silvermane. Acho que é só porque isso acontece antes da Aranha matar Megawatt e os conflitos chegarem ao fim, mas achei essa morte um pouco decepcionante. Silvermane é o vilão principal, então por que ele não foi derrotado por último? E por que a Aranha não participou em nada da derrota dele? A luta entre Aranha, Homem-Areia e Megawatt tem um cenário muito bonito que me faz pensar, de novo, que é muito melhor assistir isso em cores. A luta não é grande coisa, a máscara rasgada é legal, mas de novo a Aranha parece fraca, exceto por dois momentos em que sua super força surge do nada. Esses dois momentos são ótimos, esmagar carros no Homem-Areia para transformá-lo em areia e jogar o Megawatt em um trem, ambos excelentes. Ver o Megawatt morrendo é muito satisfatório. Todos os personagens têm um final satisfatório, exceto talvez Ben, pois não sei exatamente por que sua situação melhorou além de ter vencido os vilões. Ainda assim, essa temporada me prendeu e acho que no geral esse final foi muito bom. 9 de 10. A média das minhas notas para os episódios é 8,75 de 10, que arredondando pra cima nos leva a uma nota apropriada para a temporada, 9 de 10. Estou ansioso por uma possível segunda temporada, ou talvez por mais séries ambientadas em diferentes universos do Aranhaverso. Porque é isso que a Sony deveria estar fazendo com o Homem-Aranha. Não Madame Teia, Kraven ou Morbius, mas sim o Homem-Aranha e versões alternativas dele. E existem tantos deles que daria pra fazer uma quantidade infinita de filmes e séries.
Mas a ideia é que esses universos alternativos sejam tão distintos do original quanto este, como uma história do selo Elseworlds com o personagem. Espero que Batman Cruzado Encapuzado mantenha esse clima na segunda temporada. Comente abaixo o que achou de Aranha Noir e o que quer ver depois. Aranha Noir segunda temporada ou talvez uma série sobre outro personagem, Gwen Aranha, Porco Aranha? Me conte aí, e até breve!